Olá pessoal, bem-vindos então a mais uma aula aí de matemática. Me chamo Cida Lima e hoje nós iremos falar de dízimas, periódicas, frações geratrizes, ok? Bom, sou professora do 8º ano A, B, C, D e a Luciane do 8º ano E. Estamos aí com a 7ª quinzena, tudo bem? Reta final, pessoal. Bom, então aqui nós temos hoje um material onde ele vem com um texto explicativo, que eu vou passar agora para vocês, né, toda a explicação. E depois a gente tem aí as atividades, tá? Vocês vão copiar para mim todas as atividades no caderno, por gentileza. Cida, tudo. Gente, não precisa desenhar não, tá? Aqui é a parte que fala do Batman, tá? Mas precisa copiar tudo. Olha, cuidado na hora de copiar esses símbolos lindos, maravilhosos, tá? Não precisa desenhar o Homem de Ferro também. E somente as atividades vão estar copiando, tudo bem? Bom, então vamos aí à explicação para vocês entenderem como resolver cada um dos nossos exercícios, tudo bem? Vamos lá então. Pessoal, quando a gente fala sobre dízima periódica, nós vamos ter a parte periódica, que é o período, aquele que se repete, tá? E a parte não periódica, que é o que não se repete, tranquilo? Então, observando aqui o nosso exemplo da letra A, nós temos o seguinte, 0,55 o tempo inteiro aí. O modo de você escrever esse número é da seguinte forma, ó, a parte não periódica, assim que você detectar o seu período, nesse caso aqui o nosso período é o número 5, você pode colocar um tracinho em cima dele, tá? Então, o período aqui é 5. Para transformar em uma fração geratriz, nós vamos usar o seguinte método. Nós vamos ter uma fração onde o numerador vai ser o nosso período. Deixa eu colocar aqui, ó. O numerador vai ser o nosso período, tranquilo? E o denominador vai ser sempre o número acompanhado de valores 9, tudo bem? Porque aqui a gente agora não fala de número decimal, que a base é 10, 100, 1000, enfim. Então, agora, como a gente fala de dízimas, a gente está falando de frações geratrizes, onde o denominador sempre vai estar acompanhado de 9, um 9, ou 2 noves, ou 3 números 9. Tranquilo? Então, numerador e denominador. Bom, então, primeiro passo, para colocar o numerador, observa aqui, quem é o seu período? É o número 5. Beleza. Se nós só temos essa parte aqui, ó, do período, que equivale a um algarismo, então o nosso denominador vai ter apenas um algarismo 9, tá? Uma vez que aqui a parte não periódica é somente 0, então aqui não influencia, tá? Observa o que acontece aqui na letra B. Bom, primeiro passo, nossa parte periódica tá aqui, sempre repetindo, é o 43, então 0,43 é o 43 é o nosso período. Então, primeiro passo, o numerador vai ser o período, nesse caso 43, e o nosso denominador vai ser quantos números? 9. Primeiro, por quê, Cida? Lá em cima nós tínhamos apenas um período, então um número 9. Agora aqui na letra B, nós temos 2 algarismos no nosso período, então nós vamos ter 2 números 9, tá bom? Detalhe, quando der para simplificar, por gentileza, simplifique, não esqueçam, tá? Na hora que der para simplificar, a gente vai falar aqui também. Na letra C, observa que nós temos 142 como a parte periódica, então 0,142, só para vocês entenderem o que é período, tá? Então, se vier dessa forma aqui, é a mesma coisa desse outro modelinho com reticências. Bom, então aqui nosso numerador é o nosso período, 142. Nosso denominador, quantos algarismos tem aqui no nosso período? 3 algarismos, então nós temos 3 números 9. Aqui agora na letra D, nós temos algo diferenciado das anteriores, porque a nossa parte não periódica, gente, observa
que ela tá assim, ó, 0,00, tá? E a nossa parte periódica, que é aquilo que se repete, é 777 o tempo inteiro. Então, você não pode apenas descartar essa parte não periódica. Então, você conserva ela e no seu período, lá naquela parte periódica, você complementa, tá? Você completa aí, então, a escrita, que fica da mesma forma, tanto dessa parte, desse modelo, quanto desse outro, tá bom? Então, aqui nós temos o nosso período, 7, vai para o numerador. É apenas um número, ok? Ok, Cida. Então, número 9. Detalhe, aquela parte não periódica aqui, ó. Detalhe. Aquela que está após a vírgula, são quantos algarismos? 2 algarismos. Então, esses 2 algarismos aqui, ó, não periódicos, ele vem em formato de 0 para o nosso denominador, tá bom? Então, você repete aqui, ó, a parte periódica, né? No caso, nosso período é o 7, e no denominador é só um número 7, então beleza, um número 9, tá? Porém, aqui, depois da vírgula, nós temos 2 valores não periódicos, que é o 0 e 0, e a gente vem e acrescenta no nosso denominador, tá? Olha aqui a letra E. Então, 0,0, esse 0 também não é periódico, tá? A parte não periódica, o que está sempre repetindo é o 43, então ele ganha, né, esse tracinho, que é chamado de período. Você vem para transformar na fração geratriz 43, que é o nosso período, perfeito. São 2 números, né, 2 algarismos, né, que formam 43, então 2 números 9. Aqui você analisa o seguinte, que depois, após a vírgula, a gente tem um número que ele não é periódico, então ele vai fazer parte do nosso denominador em formato de 0, tá? Aqui na letra F, nós temos, ó, 0,1, 2, 3, 4. 4 algarismos que não são parte periódica e o 143, que é o nosso período, que é a nossa parte periódica aqui. Você vai conservar esse período novamente lá no seu numerador. São 3 algarismos que formam o período, então 3 números 9. Detalhe para aquela parte que não é periódica, são quantos algarismos? 4. Então, você preenche com 4 zeros no denominador, tudo bem? Na letra G, observa o seguinte, como agora nós temos uma parte não periódica em que ela é diferente do zero, que foi o que aconteceu aqui ó, na letra D, E e F, observa que eram zeros, então a gente apenas preenchia no nosso denominador. Como agora, além dessa parte não periódica, ela ser um número diferente de zero, nós vamos ter que fazer cálculo desse número inteiro, tá? Como assim, Cida? Aqui, a nossa parte que não é periódica é o 2, tá? Eu só vou desmembrar aqui para vocês entenderem, tá? Então, o 2 não é periódica. E observa que agora eu vou fazer uma soma com a parte do período, tá? Porque somando volta à originalidade que é a nossa dízima periódica aqui, tá? No lugar desse 2, eu vou colocar 0, e a minha dízima, que é a minha parte periódica, na sequência, tá? Só desmembrei, nada mais. Não esquecendo o seguinte, olha só, que a gente vai ter 2 somado com essa parte aqui, vai ficar 0,5, que é o nosso período. Então, volta o que nós já aprendemos ali atrás, tá? Detalhe, não podemos esquecer que a gente vai somar com o 2, que é a parte não periódica, tudo bem? Bom, então transformando aqui, gente, ó, esse 0,5 naquela primeira parte lá da nossa fração geratriz. O 2 eu vou deixar ele quietinho, tá? Tranquilinho aqui, bonitinho. Vamos transformar. O numerador vai ser o 5 e o nosso denominador, como a gente tem apenas um período, fica 9, tá? Então, agora você tem um número inteiro somado com uma fração. Fazendo esse cálculo, a gente vai ter o seguinte, tirando o mínimo múltiplo comum, aqui no número 2 não aparece nenhum denominador, automaticamente é 1, tudo bem? E vamos lá. Mínimo entre 1 e 9, automaticamente 9, não precisa fazer.
Aí você vai fazer aquela equivalência. 1 vezes quem dá 9? 1 vezes 9. Então, 2 vezes 9, a gente tem 18, somado com 9 vezes quem dá 9? 9 vezes 1. Então, 5 vezes 1 é 5. 18 mais o 5, nós vamos ter o quê? 23. 9 sobre 9 é a nossa fração geratriz. Tranquilo? Mais exemplos aí, vamos lá. Nesse caso, da nossa letra H, a parte que nós temos aqui que é a parte inteira não periódica, nós temos então o 25, tudo bem? Eu vou fazer de um método aqui diferente do que eu fiz na letrinha anterior, 25. E aqui nós temos o 17, o tempo inteiro, que é a nessa parte, né, nossa dízima periódica aí, nossa parte de período, tranquilo? Bom, como proceder? Mesmo modelinho, pessoal, ó. Então, a gente vai ter o 25 somado com, fazendo esse 17 agora, é aquela parte inicial da fração geratriz, porque só vai ser a fração geratriz na hora que a gente efetuar o cálculo com 25, tudo bem? Então, nós temos aqui 17, bonitinho, lindo, maravilhoso. São quantos números aqui no 17 para virar esse período? São 2, então fica 99, tranquilo? O que a gente tem que fazer? Somar inteiro com a fração. Então, se não tem denominador, é 1. Tirando o mínimo entre 1 e 99, a gente vai ter o número 99, tranquilo? Então, 99 vezes o 25, já fazendo direto aí o cálculo, a gente vai ter o quê? 2.475. Aqui o 17 a gente repete. Continuando então, 2.475 mais 17, a gente vai ter que valor? Alguém aí sabe direitinho, rapidinho? Nós vamos ter o valor de 2.492 sobre 99. Então, essa é a nossa fração geratriz, tá, pessoal? Mais um exemplo, agora que nossa parte que não é... Galera, primeiro você tem que detectar quem é a parte periódica e quem não é, tá? Então, a parte não periódica a gente tem 2,3, tá? Então, vocês têm que tomar cuidado com isso aí. E a parte periódica é o 5 o tempo inteiro. Então, só fazendo a escrita aqui com aquele tracinho que eu gosto para vocês entenderem, tá? É a mesma coisa escrita. Bom, quem não é aqui a nossa parte periódica, 2,3. Então, você pegar esse 2,3 aqui e transformar ele, gente, em uma fração, tá? Então, eu só vou pôr ele aqui bonitinho para daqui a pouco eu transformar na fração para vocês entenderem perfeitamente. Porque 2,3, isso aqui, transformando numa fração, a gente vai ter o quê? Se a gente fosse transformar direto, 23 e a base decimal, tá? Então, no caso, como nós temos apenas um número após a vírgula, 10. Se tivesse 2, seria 100. Somado com, quem é que nós temos aqui como parte periódica? Não é esse 5 aqui, galera? Não é o 5 o tempo inteiro? Então, você já pode colocar essa fração aqui, você já entendeu como faz? Então, ó, 5 sobre... É um período? É, beleza. Só que detalhe, aqui, ó, após a vírgula, a gente tem um número que não é periódico. Como a gente só tem apenas um número que não é periódico, a gente coloca um zero no nosso denominador, tá? Então, a gente fica com essa fração, 23 décimos somado com 5,90 avos. Mínimo entre 10 e 90, sempre procura aquele número maior, 90. Beleza, tem como 10 virar 90? Tem, basta você pegar o 10 e multiplicar por 9, tá? Então, o nosso denominador fica sendo 90. 23 vezes 9, 207, isso mesmo. Somado com, aqui o 90 para dar 90, 90 vezes 1, então 5 vezes 1, a gente tem o 5. 207 com 5, nós vamos ter 212, 90 avos. Como eu falei para vocês naquela hora, quando você ver e perceber que dá para você simplificar, por gentileza, simplifique. Que de cara a gente analisa e vê que sim, porque os dois são números pares, tá bom? 212 dividido por 2, a gente vai ter 106. 90 dividido por 2, 45. Então, essa é a nossa fração geratriz. Para finalizar com chave de ouro, então, nós temos aqui, ó, 13,25
Vou até colocar aqui embaixo. 13,41, 23 é a nossa parte da periódica, né? Então, nosso período, tracinho em cima do 23, tudo bem? Bora tentar fazer aí, mesmo modelinho da letra I, tá? Primeira parte que a gente tem aqui que não forma, que não é a parte periódica, é 13,41, tá? Então, você pode transformar ela direto aí numa fração. Lembrando que, olha só, como aqui o 3 era só um número, após a vírgula não periódica, a gente colocou 10. Agora, aqui a gente tem quantos? Dois números, tá vendo? Que não são periódicos, então o nosso denominador vai ser 100. Você escreve o número 1341 sobre 100, tá bom? Somado com 23, fazendo 23 aí virar primeira parte da nossa fração aí, então 23 são dois números zeros, beleza, então dois números novos. Só que aqui, ó, quando a gente fez a transformação, analisa que a parte não periódica após a vírgula aqui, gente, ó, nós temos quantos numerozinhos? Dois, então esses dois numerozinhos viram zero, tá? Então 23 sobre 9.900 avos. Beleza, como é que eu posso fazer então aqui? Mínimo múltiplo comum. Entre 100 e 9.900, é lógico, vai ser o maior. Detalhe, para ser ele, pessoas, vocês têm que pegar o seguinte, esse 100 aqui multiplicado por alguém vira 9.900? Vira, se você multiplicar por 99, tá? Então, essa primeira fração todinha aqui a gente multiplica por 99. Então, por isso que o 9.900 é o nosso mínimo aqui. 1.341 vezes 99 vai dar 132.759, somado com 23, porque nós temos o mesmo denominador, então 9.900 vezes 1, então 23 vezes 1. Somado esses dois nossos valores aqui acima, a gente vai ter o número 132.000, né, pessoas? 782. 9.900 avos. Os dois são números pares, então simplifica, logicamente, né? A gente vai ter 66.391 sobre 4.950. Tranquilo? Então, baseado nesse material, bora fazer os exercícios aí agora.